Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Todos bem? Hoje a gente vai ter a honra de receber novamente a doutora Ivana Davi. Vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico aí, né, e atual, que são os crimes digitais e as fake news. Em tempo de eleições, né, é o que a gente mais tem visto aí, né, nos noticiários, enfim, vou guardar o pessoal entrar. Vou ver se a doutora Ivana tá por aqui. Boa noite, amor. Vocês estão me ouvindo bem? O Instagram tá tendo alguns problemas ultimamente, né? De não avisar as pessoas, às vezes aparece que não tá ao vivo e a gente já está em ao vivo, né? Na live. Então a gente acaba demorando um pouquinho mais mesmo para poder avisar. A doutora Ivana já tá por aqui. Vou chamá-la já. Olá, Olá! querida! Tudo bem? Tudo bem, doutora Ivana? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho por aqui. Uma honra te receber novamente aqui. Avisei aqui os nossos seguidores que é uma honra mesmo ter essa segunda visita e espero que não seja a última, né? A segunda de muitas aí, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. Eu estava avisando também, doutora, eu não sei se você notou isso, que o Instagram tá tendo alguns problemas, não tá avisando que tá na live, aí muitos seguidores parece que não vê que a gente tá ao vivo, tem que entrar no perfil, então tem todos esses probleminhas aí, né, doutora, que faz parte, né, do Eu acho pacote que aí. essa fase pandêmica, onde todo mundo descobriu a internet, tá sobrecarregando, o horário também. Isso Mas é acho verdade, né? que a gente vai se acostumando com esses probleminhas Ah, com certeza, a gente vai técnicos. dando um jeito, né? E falando nisso, internet, né, doutora? Avisei eles aqui que o nosso assunto hoje é crimes digitais e fake news, um tema bem atual, né, doutora? Ou tá se a Google sendo processada nos Estados Unidos. É verdade, né? Essa semana saiu um monte de notícia aí nesse sentido, né, doutora? É de trust, né? Ela tem 3 milhões de acesso por dia. Você Meu imagina? Deus, é muita coisa. A UOL, que é uma das maiores plataformas do mundo, tem 7 milhões de acessos por mês. Né? Que é um Nossa, e ela número. por dia, doutora? Meu Deus, é muita E coisa. a Google tem 3 milhões de acesso por dia. Imagina, a Meu população do Deus, mundo tem 7 milhões, ela tem a metade da população do nossa, mundo é muita coisa. acessando por dia. Tá respondendo trust, né? Porque ela, digamos que ela monetiza e monopoliza a internet no mundo, né? É verdade, tudo é Google, né, doutora? Tudo é. Tudo. E já virou marca, né? Porque todo mundo fala, dá É, o Google. dá E um Google necessariamente aí. não precisa ser um Google que você dá, mas é dar o Google. É verdade, doutora. Eu quero deixar o espaço aqui no comecinho para a senhora, né, falar aqui com os nossos seguidores, com o pessoal que está entrando aí, falar, dar uma introdução sobre o nosso tema de hoje, nossa aula de hoje aqui. A minha intenção é sempre colocar questionamentos, né? Colocar um debate, abrir um debate sobre internet e fake news, né? Estamos entrando aí numa fase eleitoral. O ministro Barroso, que é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, está muito atento a esse tipo de situação. A gente sabe que internet manipula, fake news
manipula, e é o crime da moda, né? A internet, na verdade, o estado pandêmico do mundo obrigou para que a maioria das pessoas, né, tivessem acesso à internet. 75% dos brasileiros têm acesso à internet, falam pela internet, e esse estado pandêmico acabou sendo uma alavanca, né, para que aqueles que ainda não acreditavam, duvidavam, achavam que não era seguro, independentemente de tudo isso, fosse, né, migrasse para o mundo digital. E com o mundo digital e com essa migração, obviamente, vieram os problemas também, né? Que são os crimes digitais, entre eles a fake news, que tem a gente, onde o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou, né, o seu anuário, e o número de crimes praticados por meio digital aumentou muito. Inclusive crimes sexuais, né, envolvendo mulheres, crianças, todo tipo de criminalidade, que até crimes contra a honra, que já tinha caído muito. Hoje as pessoas, achando que a internet é um mundo sem lei, usam essa ferramenta imaginando um anonimato que não existe, né, para eventualmente lançarem os seus dissabores, traumas, né? E os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação aumentaram nos tempos pandêmicos, via digital. E o que a gente vai mais ver agora, né, doutora, em época de eleição, né, propaganda eleitoral, campanha, Twitter da vida. A fake news, né, quando você leva ele, né, para a seara eleitoral, eu acho perigosíssimo, porque o fake news no âmbito eleitoral, ele fere a democracia, né? Ele induz o eleitor a erro. E uma das preocupações, eu fui juiz eleitoral há 30 anos atrás, logo que eu ingressei na carreira, nos 2 primeiros anos, e o grande norte, né, de um juiz eleitoral é sempre garantir a democracia e a república. Então, nunca permitir que o eleitor seja levado a erro, enganado, né? Tanto que no dia você não pode fazer boca de urna. Existem vários, né, mecanismos que tentam impedir, obviamente, que o eleitor seja manipulado. E a fake news é uma dessas alavancas, né, que pode induzir os eleitores a erro, até porque você não tem, né, a realidade daquele candidato, ou pior do que você não conhecer o candidato, esse candidato, né, desmerecer ou destruir, porque a fake news é uma forma de destruição, né, da pessoa. Um candidato que, por vezes, seria bom para o país e para a democracia, e mentirosamente você destrói, ou pelo menos reconstrói alguém que não seja verdade. Isso é muito perigoso. O TRE, com a ajuda da Google, com a ajuda do Facebook, com a ajuda de todas as grandes plataformas, está monitorando, e a Polícia Federal, né, e o Ministério da Justiça receberam toda uma tecnologia a fim de monitorar esse tipo de criminalidade. Ai, que bacana, né, doutora? Eu tenho visto até, inclusive, hoje no Instagram do TSE, né, que eles estão lançando a campanha, né, fake news, não, né, vote Denuncie. correto, denuncie, né, tudo nesse sentido. É importante mesmo. Porque Doutora, essa coisa da democracia e de viver em democracia, ela importa em condutas, né, nossa, que vivemos nesse país. Então, as próprias plataformas já possuem, né, esse sistema, foram obrigadas, hoje quase todas têm, né, de você noticiar fake news, de você noticiar notícia mentirosa, de você noticiar notícia de ódio, né, qualquer tipo de publicação que desvie. E, na dúvida, denuncie, né? A denúncia fica lá, eles vão analisar a sua denúncia. Para quem denuncia, não existe nenhum tipo de encontro, retaliação, e depois eles notificam o usuário dizendo que foi analisada e que não tem nada, ou que eventualmente foi retirada do ar. Mas eu acho que isso é um exercício de cidadania. Ninguém está fazendo nada de errado. Mas, na dúvida, eu acho que você tem que sempre escolher a sociedade, aquilo que você acredita que é certo e justo, né? Isso é um exercício de cidadania.
É verdade, né, doutora? Vou deixar aberto aqui para os nossos colegas aqui enviar perguntas. A Claro. gente já tem algumas aqui que a gente foi recebendo durante essa semana aí que a gente divulgou a nossa live. E fala boa noite para o pessoal que está entrando aqui, está nos acompanhando também. É um prazer receber todos vocês aqui na companhia aqui da doutora Ivana. Doutora, eu vou começar com uma pergunta, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? O pessoal vai interagindo com a gente. Pergunta básica, né? Conceitual. O que são crimes digitais? Crimes digitais são todas as condutas criminosas praticadas na internet. Então, tudo que existe no mundo físico, que está lá no Código Penal, eventualmente praticado pela internet, usando, né, o mundo digital, é um crime digital. Então, já emendando até numa outra pergunta que os meus alunos sempre perguntam, doutora, a senhora acha que precisaria ter um código penal de crimes digitais? Não, né? Eu acho que o ordenamento jurídico já é o suficiente. Então, todos os crimes contra a honra, existe o 154 do Código de Processo Penal, que é a invasão de dispositivo, existem a lei Carolina Dickmann, que mudou alguns tipos penais, a lei de infiltração pessoal, o ECA, quando no 217, que, né, colocou lá o estupro virtual. Então, eu acho que a gente não precisa de uma legislação específica para crimes digitais. A gente tem muita conduta criminosa que, ao invés de ser... Estelionato é um exemplo disso, né? Furto de dados, que é o ransomware, sequestro, extorsão mediante sequestro de cadastro de dados, que a gente chama de ransomware. Toda essa tipificação já existe no Código Penal, que, ao invés de ser praticada no mundo físico, é praticada no mundo digital, por meio digital. E existem várias condutas e os códigos. Existe crime eleitoral, denunciação caluniosa, que o Código Eleitoral mudou o ano passado. Então, esse tipo de mudança, a gente nunca vai conseguir acompanhar, né, a tecnologia. É uma guerra assimétrica. A tecnologia ela muda todo dia, como os nossos modelos de telefone, e impossível para um legislador, né, se adequar ao tempo todo. É como nós, mesmo no direito material, ficarmos o tempo inteiro correndo atrás de criminoso. Não existe isso, você não consegue adequar. A rapidez, o tempo é outro tempo, de quem pratica crime e de quem legisla. E assim que tem que ser, não há crime sem lei anterior que o defina, está lá uma garantia constitucional. Então, cumpre a nós, né, adequarmos, né, o mundo físico com o mundo digital. Então, em matéria de tipificação penal, a gente já tem bastante. Isso é importante falar mesmo, né, doutora? Porque às vezes, no começo eu até mesmo imaginava que seriam crimes específicos, né? Mas não, o meio digital ele pode ser intermédio para outros crimes, né, doutora? Sim, na verdade, você pratica crime de estelionato através do meio digital. Você pratica furto através de meio digital. Você injuria, pratica uma injúria, uma calúnia, uma difamação através do mundo digital e outras tantas condutas. Você pratica estupro virtual, você pratica exploração sexual, você pratica pedofilia, que é um crime através do meio digital, pessoalmente e através do meio digital. Certo, doutora. Ó, inclusive tem um apontamento de um colega aqui que está seguindo a gente, Almari Ramires, né? Almari Ramires. Boa noite. Eu caí num golpe onde um WhatsApp de uma amiga foi contato e caí bonito, pois ela me chama por um apelido que só ela e nós chamamos. Isso é o que a gente tem visto muito, né, doutora, de notícias com um Ah, golpe de ok. WhatsApp, né? Os golpes do WhatsApp. Na verdade, o criminoso, ele espelha o seu WhatsApp, né? Não é que ele subtrai seu WhatsApp. Ele consegue espelhar, ele entra através de um vírus no seu telefone e consegue espelhar o seu número. Nas empresas de telefonia, principalmente, não é possível dois telefones terem o mesmo número. Você não consegue, eles não conseguem habilitar. O meu telefone está ligado, eu estou online, outra pessoa não consegue falar no mesmo número. Mas ele pega o meu número e copia, espelha o meu número. Tanto que a pessoa que é dona do telefone, ela perde, ela não consegue falar. Ela tem que se socorrer aí na internet.
Porque duas linhas não falam ao mesmo tempo, né? Porque é tudo também digital. Hoje é tudo fibra ótica, você não consegue falar ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele espelha seu telefone na medida em que ele está usando, você não usa mais. Tanto que a primeira coisa que as pessoas correm é para a loja falar, meu, eu preciso de outra linha. E essa é a maior perda da pessoa. Porque quando ele leva a linha, ele leva todos os dados, todos os contatos. Mas a polícia, as polícias já estão desenvolvendo tecnologia e para trabalhar esse tipo de criminalidade. Mas aí eles espelham o seu Facebook, eles estão espelhando o seu Instagram. É o que eu falo, é uma luta assimétrica. Nós temos que ter autorização judicial para entrar no Nossa, telefone. né, doutora? Nós temos que oficiar a empresa de telefonia pedindo providência. Se ela não fizer, né, de forma espontânea, você tem que ir a juízo, pedir para ele tirar um conteúdo. O criminoso não, ele entra, pega a sua foto, modifica a sua foto, usa a sua foto. É incrível. A semana retrasada eu dei até uma entrevista na Record sobre esse uso, né, que é um outro cuidado que as pessoas têm que ter na sua postagem. Óbvio que a gente nunca vai achar que, poxa, doutora, mas eu não posso postar a foto da minha filha. Pode, você pode postar o que você quiser. Entretanto, tenha a consciência que alguém, achando a sua filha bonitinha, né, pode subtrair aquela foto e vender aquela foto de uma forma totalmente desestruturada, diferenciada, para uma rede de pedofilia. Ele pode, eventualmente, abrir uma loja de produtos de bebê e colocar a fotografia da sua filha na propaganda. Que é uma situação que praticamente ninguém tem controle, né? A gente tem que se habituar a ler quando vai dar os cliques, né? Tem que tomar esse cuidado, porque aceitou. Aí já. Claro que mas são contratos leoninos, que ninguém lê cláusula, e depois de uma ação, hoje a maioria ganha, 99% ganha as ações de indenização no tribunal. Mas é sempre um desgaste emocional, financeiro. Sim. Ah, com Mas tem que certeza, tomar né? muito cuidado. A gente também tem que se policiar e se politizar no uso da internet. A internet, eu sempre falo para os meus alunos, não é terra de ninguém. Você rastreia, você consegue investigar, você consegue descobrir quem está usando, você quebra o IP e a pessoa pode ir para o inferno, que você consegue. A nível de tecnologia, você possui essas ferramentas. Mas, como qualquer processo, como qualquer pessoa que vive em sociedade, sempre vai ter um constrangimento, um desgaste emocional. Então, é um mundo encantador a internet, é uma liquidez que chama atenção, porém, é um mundo ainda difícil de se conviver. É verdade, né, doutora? Inclusive, o Amaury também citou aqui que a doutora acabou respondendo, né, na sua colocação, qual a possibilidade de entrar com alguma ação. Então, a doutora Todas, citou, né, todas. todas, Na né? verdade, existem, né, diferenças. Então, uma pessoa, eventualmente, pega uma fotografia sua, descaracteriza e coloca a fotografia como, eventualmente, vai ser uma garota de programa. Isso é uma conduta criminosa e a vítima vai poder se socorrer através de um inquérito policial, de uma ação penal privada, junto à seara criminal, para processar criminalmente quem fez isso, ou numa ameaça, ou numa difamação, numa calúnia, qualquer outra conduta criminosa são as. Acho que travou um pouquinho. Oi, doutora. Alô, pessoal, vocês estão me vendo normal? Acho que Voltei, travou. Ah, voltou. voltei. Então a gente estava falando da ação penal privada quando você é vítima de uma conduta criminosa. Entretanto, por vezes você não é vítima de uma conduta criminosa, mas alguém postou uma fotografia sua que você saiu de olho fechado. Isso é a coisa mais comum que existe. Você saiu feia, saiu com a língua para fora e você não gostou daquilo. E você tem direito de não gostar. Você estava de biquíni, não gosta de tirar foto de biquíni, e um amigo foi lá e postou. E aquilo começou a multiplicar, aquilo cai no vento, né? É muito difícil. E aí você foi lá e pediu para a pessoa tirar. Ela disse, não vou tirar nada. Fotografia é minha, né? O espaço é meu, eu não vou tirar. Você pode pedir para a empresa da plataforma tirar aquele conteúdo. Entretanto, se o conteúdo não tiver nenhuma malícia, nenhuma conduta criminosa, a plataforma pode se negar a tirar.
Aí você tem que se socorrer ao juízo civil, né? E postular uma retirada de conteúdo da folha de Facebook, da página de Facebook X. Isso é muito comum. As pessoas não têm ideia, e é o que eu falo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz um trabalho bárbaro, Samira, Renato, pessoal super comprometido e seríssimo, que então são todos ligados, na verdade, à GV, né, a Fundação Getúlio Vargas. E essa ação é super comum. Acontece todo dia, toda hora em vara civil. E você requer para o juiz a retirada daquele conteúdo. 99% dos juízes entendem que quem é dono da foto, da imagem, tem direito de retirar um conteúdo. Você que tire, põe a outra fotografia e determina a retirada. Aí o juiz determina que a plataforma retire aquele conteúdo, aquela imagem. E a plataforma cumpre via de regra, até porque o juiz normalmente fixa uma multa. O brasileiro, aliás, isso em qualquer lugar do mundo, nada acontece esponte própria. Você tem que dar um empurrãozinho, né? Com uma coercitividade, via de regra financeira, que é a que funciona mais rápido. Aí ele fixa uma multa e normalmente a empresa derruba o conteúdo. Mas o mundo real é muito bom, o mundo fático, né, da teoria é muito bom, só que enquanto isso você ficou uma semana com aquela foto sendo exposta o tempo todo. Aí cabe, eventualmente, uma ação de dano moral, porque a sua imagem ficou exposta tanto tempo e aquilo eventualmente fez com que você perdesse seu emprego. Os exemplos que eu estou dando é o que acontece na lei. Né, doutora? Então, existem fotografia que a fulana trabalhava numa empresa X, que tem code de comportamento. Não é só a Disney que tem code, né? De comportamento. Todo mundo, toda a empresa tem. Tem um código de conduta, né, doutora? Tem um código de conduta, um código de ética, um código de roupa, dress code, todas têm. De um jeito ou de outro tem. E faz parte da vida em sociedade. E você perdeu seu emprego por causa daquilo. Você estava com uma bebida na mão, a empresa é contra esse tipo de coisa. Você acabou perdendo seu emprego. Ação contra a pessoa que acabou publicada. E hoje você consegue fazer prova documental, porque sempre você manda aquela mensagem. Das mensagens que são feitas por WhatsApp, por telefone, você pode fazer uma ata notarial, vai ao cartório, leva o conteúdo, mostra para o escrivão. Ele vai fazer uma ata notarial caríssimo, mas é um caminho, né, para a ata notarial, e aquela prova, que era uma prova tecnológica, líquida, passa a ser uma prova material. Você tem um documento dizendo. Ou, eventualmente, apresenta, printa, tem 1000 formas de fazer essa prova. E vai atrás do seu direito. Não é por outra razão que o número de ações aumentaram e aumentou, o número aumentou muito. As ações, diversos tipos de ação, até de tutela antecipada. Vai depender de cada caso, um caso, mas existe muita situação aí jurídica, tanto no mundo criminal quanto no civil. Entendi, doutora. Inclusive, outro questionamento aqui da Tabata Ximenes, né? Doutora, neste caso que a Mauri comentou conosco, somente é possível tentar reaver o dinheiro perdido através de ação judicial? Se ela tiver a sorte de uma composição, ótimo para ela, mas raramente isso acontece. Eu acho assim, a gente tem ações, por exemplo, eu no crime, né? Onde às vezes envolve família, marido e mulher, cunhada. O povo bebe, consegue fazer aquela terapia, ao invés do médico começa a contar tudo que achava. Aquilo tem várias testemunhas, aquela coisa, aquela saia justa, né? No jantar de família, no aniversário de 1 ano, no aniversário de 90 anos da avó. É sempre assim. Agora chega o Natal, gente, é um desgaste. Mas, enfim, a época. É a época. Você bebe um pouquinho mais no jantar, resolve comentar a roupa da cunhada, aí já começou. Então, às vezes, grandes escritórios, às vezes marido e mulher, né? Companheiros. Então, às vezes, assim, eu já tive caso de violência doméstica, tá? Onde o marido e a mulher, um escritório diferentes, pessoas com dinheiro, eles acabam se autocompondo financeiramente, chegam no processo e desistem, às vezes, do recurso e pronto. No cível também, entra com uma ação de dano moral, né? Assédio moral, via internet. Não se esqueça... E-mail, né?
Não se esqueça que o computador da empresa é da empresa, não É é da seu. empresa, A empresa entra no seu computador e vê o que você está escrevendo. É como no meu tribunal. Então, não esquece desse detalhe que você assina lá um termo de confidencialidade, você assina um termo que você não pode passar sua senha. E não esquece que o computador não é seu. Não faça nada naquilo que não é seu. não vai bater papo, né, doutora? Não vai falar do Não vai trocar chefe, né? foto, Do né? amigo, do Lembrar o colega. encontro da noite anterior. Não, É, não. é verdade. É bem apontado isso, né, doutora? Que às vezes as Ações pessoas confundem. trabalhistas ao rodo, aos rodos. Porque o computador não, lembra, o computador não é seu. Não é seu. É da empresa, é. É da empresa. Então, tudo isso acaba indo para o mundo do processo. E, por vezes, a empresa, ou o funcionário, ou os parentes, acabam se autocompondo e acabam desistindo do processo. Mas são poucos os casos. Esperar, por exemplo, que o Facebook te indenize, que o Google te indenize, não tem essa experiência. Eu tenho uma experiência pessoal que eu gosto de contar, que aconteceu no começo do ano, onde todo mundo sabe que eu falo sobre crime organizado, sobre facção criminosa. E de tanto eu falar em facção criminosa, em PCC, o Google, que na verdade é um robô, né, ligou o meu nome ao nome do Marcola. Então você jogava lá, Ivana Davi desembargador, Ivana Davi juiz, Ivana Davi crime organizado, saía que eu era a mulher do Marcola. Veja Meu só. Deus! E quem descobriu isso foi um professor que me convidou para dar uma palestra sobre Olha. crime organizado no Nordeste. E quando ele foi preparar o card, ele consultou a Ivana Davi para pegar uma foto. Daí ele falou, nossa, mas Ivana Davi é a esposa do chefe da facção. Aí ele printou e me mandou. Eu tomei um susto. Olha o que faz o Nossa, robô. doutora, que perigo, olha isso. Olha que perigo. Aí, até porque fui eu que prendi o Marcoli, então ficava uma situação até que poderia dar consequências em tudo isso. Eu que decretei a prisão É, temporária dele lá atrás, olha quando o só. doutor Rui investigava o PCC. Aí eu liguei para um advogado, amigo meu, e ele entrou, fez um ofício, na verdade é tudo por internet, né? Oficiou o Google explicando que eu era uma desembargadora, que eu dava aula sobre isso, parará, 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 e estava requerendo, né, a retirada daquele conteúdo. No caso concreto, exatamente por ter essa função e ser uma pessoa pública, a plataforma retirou aqueles eram, e o pior assim, era tanto acesso que quando se abria já era a primeira. Então Meu nem Deus, não precisava não precisava procurar rodar. muito. Você tinha a foto do Marcola e a minha, uma do lado da outra. De A tanto que gente, você repete, escreve, é, fala muito na imprensa, o agora a computador gente vai. dá risada, né, doutora? Mas a Eu gente, tomei um tipo, de susto, nervoso, né? Dá eu risada tomei de um nervoso, susto. porque é um absurdo, meu Deus. O E eu pessoal tomei um falando aqui, susto ó. porque trabalho com isso, já fui ameaçado, já É, tive problema de trabalho. não, é muito Aí, em sério. 48 horas, a Google retirou o conteúdo e informou para os advogados, tipo, se estava bom. E aí Tá eu não tudo tive bem? Tá problema. tudo Aí certo? achavam que eu tinha que entrar com uma ação de dano moral, mas eu não fui atrás de nada disso. Tirando o meu nome dessa confusão, já estava ótimo. Nossa, pelo amor de Deus, não. Mas É todo, vejam que como é é muito difícil isso. sério. Como é difícil, é Olha, sério, porque na verdade é um computador e isso são inputs, né? A inteligência artificial é tudo computador. Você vai fazer um exame de sangue, você não conversa mais com a sua empresa de saúde, você conversa com o computador e ele que vai ver se é aquele é, exame de sangue. Aí eles negam o exame de sangue, você pede de novo, você conversa com outro computador. tudo assistente virtual, né, doutora? Tudo Esse, assistente virtual, tudo robô, tudo tudo bot, robô. tudo robô. E até chegar na mão de um humano, você fala, Nossa, é, nossa, gente, tem razão. E é por meu Deus. isso que a resposta não é tão rápida assim. Agora, indenização, esponte própria das plataformas, se você souber de alguma, manda para mim para eu poder Aqui falar, eu já é um escrever. precedente. Nunca, gente. É porque eu acho que fica uma situação complicada para as plataformas também, né, doutora? Então, mas veja De. só, esse processo de trust, de antitrust da Google. 3 milhões de pessoas. Gente, o Nossa, mundo tem 7. é, A metade da população do mundo acessa por dia. é. Quer dizer, são coisas que, obviamente, refogem do ser humano a, a
Ai, meu Deus, como chama aquela coisa que faz filmes que a gente assiste, seriado? Netflix ou a Amazon? Acho que é umas 3 semanas atrás, que chama Rede. E ela, na Hum, verdade, é um documentário que tem na Netflix que fala sobre esse mundo, esse background das plataformas. Como ela te monitora, como nossa. ela conversa com você, como ela sabe onde você mora. Então não Eu é raro você. iniciei, eu assisti no comecinho só, doutora, mas É eu fiquei assustada. genial, Eu vou continuar, mas eu é fiquei genial. assustada. Então Assusta, é né? aquela coisa, as pessoas perguntam para você na farmácia seu RG, o seu CPF, no supermercado seu CPF. E no supermercado do seu bairro ou na farmácia do seu bairro, você só vai encontrar o remédio ou a comida que o bairro usa. Porque se você Hum, quiser. Por quê? Porque cada vez que as pessoas vão, compram, aquilo fica linkado. Então, se você vai pedir um remédio, sei lá, que ninguém. E eles falam: olha, nessa loja nós não temos. Eu vou mandar vir lá da Zona Leste, Olha, porque lá tem. E por que que existe lá, tem e aqui não? Porque aqui a população, a comunidade não usa, não tem o habitué de comprar aquela mercadoria ou usar aquele remédio. É incrível. E tudo isso é feito por inteligência artificial. é Às incrível. vezes a gente vai no Pão de Açúcar, né, que é o guarda, e a senhora que vai dar o RG, ela fala, não, não, não quero dar meu RG, porque eu não quero que ninguém saiba. Dá vontade de falar, oh, meu Deus do céu, a inteligência digital sabe até que a senhora está aqui por georreferência, porque seu telefone está aberto na Herb, e eu acharia a senhora aqui. A polícia acha cativeiro de sequestro por georreferência. Mas para você Olha, ver como ainda existe quem resista a essa informatização, né? E é. essa, na verdade, é uma forma de vida. Eu lembro que quando eu era pequenininha, faz tempo que eu assisti os Jacksons, Nossa, eu adorava o achava desenho. que isso não ia acontecer. Os É, carros elétricos que dirigem o sozinhos, robô que limpa, né, doutora? o Já robô que tem que varre limpa, a né? casa. A maquininha que atende seu telefone, liga o ar-condicionado, tudo isso já existe. É verdade, é verdade. O pessoal falando, parabenizando a senhora aqui, doutora. Sou fã dessa mulher, o Amaury Queridos, falando. Amo o seu trabalho. A Rosana falando, tipo, parabéns, doutora, também. A Elma Tourinho falou a parabéns. juíza, uma colega É? Ai, juíza que de bacana. Rondônia, uma Que grande juíza. prazer. Que prazer receber você aqui Grande. Você também, precisa doutora. entrevistar ela. Ela sabe Ai, já fica o muito. convite aqui. Ela mora do outro, é outra judicatura, mas é Olha, uma que juíza bacana. envolvida, diretora da Associação Brasileira dos Magistrados. Que Sabe legal. tudo, 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 tudo de Senado, Câmara de Deputados. Que Ela bacana. trabalha com a parte de Do- legislação. Eu vou. Ai, nossa, eu vou entrar em contato com a doutora aí. Já Eu fica aqui o passo, convite. pode passar. Obrigada, viu? Ó, falando parabéns pela iniciativa da entrevista. Vocês estão com uma das melhores juízas do país. Ah, querida. Muitos elogios aqui, doutora. Realmente, como eu disse, a senhora transmite isso, essa paixão, essa leveza na hora de passar seu conhecimento. É muito bom conversar e passar tudo tão rápido que a gente quer ficar e ficar mais, e E é escutar mais. mesmo, né, ó. Já foi meia hora da nossa Olha só, conversa. meia hora já. Ó, você é sensacional, Ivana, maravilhosa. Muito legal ver esse Eu vou reconhecimento, né, mandar um doutora? livro sobre Orcrim. Não é o nosso assunto, mas eu escrevi, junto com outros professores, sobre o pacote anticrime. Ai, que bacana, doutora. E é importante ler, porque o nosso Código de Processo Penal vira um mosaico, a quem goste, a quem não goste, mas mudou muita coisa, e mudou principalmente o juiz de garantias. E muito do que Nossa, nós é. estamos falando hoje, né, corre parte dessas condutas criminosas, correm pelo GCRIM, né, principalmente os crimes contra a honra, mas nós temos crimes, por exemplo, estelionato, que agora precisa de representação da vítima para o estelionatário ser processado, e tem o acordo de não persecução penal, que também mexe muito com esses crimes que nós falamos, que em que pese
toda essa gravidade que a gente está narrando aqui, né, da realidade que eu coloco para vocês, da minha rotina, muitos desses delitos não têm mais que 4 anos de reclusão de pena. Ou seja, todos caem no acordo de não persecução penal, que não gera antecedentes criminais, não vai para a folha de antecedentes e que normalmente tem um acordo com o Ministério Público onde a vítima pode, eventualmente, se indenizar. Pedir uma indenização para o réu, como é a transação penal da 9.099 de 95. Então, pode parecer que não tem nada a ver com o tema, mas tem a ver com o tema. Então, eu vou mandar para você esse livro. Eu, para variar, escrevi sobre organização criminosa, porque eu queria... que não tem muito a ver com nós. Mas vai que tem vários estelionatários. Mas com certeza, já vira uma organização, né, doutora? Sim. Então eu vou mandar para você o livro e aí você sorteia. Ai, pode deixar. Muito obrigada, doutora. Os ouvintes de hoje. Com certeza, vou sortear. Inclusive, já postei o outro livro que a doutora nos presenteou aqui. Deve chegar em breve para... Acho que é Jaqueline o nome da nossa seguidora que ganhou, né? Muito bacana. Mais elogios aqui, doutora, eu vou ler rapidinho aqui, ó, para a senhora, que a Aline, que é uma amiga minha, que trabalhou comigo na editora Saraiva, ela é ótima mesmo, virei fã. É uma inspiração ouvir a doutora Ivana. Não perco uma live dela. Muitos, muitos elogios, doutora. Muito bacana. Vou continuar aqui com as minhas perguntas, senão eu já vou ficar jogando aqui os elogios para a senhora, que é bom ouvir também, né? A gente é bom ver notícias boas, né? Elogios, palavras boas. Doutora, aqui, das outras perguntas que nós temos, por mais que a senhora tenha falado algumas coisas, eu vou fazer uma aqui. Quais são os crimes, né, digitais que têm sido mais recorrentes assim nesse tempo de pandemia? Então, os crimes contra a honra, estelionato, invasão de dispositivo. Não sei se vocês lembram o processo do ministro, quando o ministro Sérgio Moro era ministro, que teve aquele processo que é Intercept. Aquilo era um crime de organização criminosa e invasão de dispositivo de computador. Isso também é uma conduta criminosa. Então, nós temos os crimes contra calúnia e injúria de difamação são os que mais te ameaçam, principalmente envolvendo companheiras e mulheres. Crimes sexuais, gente, nudes, exposição, tudo isso cai no 217 hoje. Hoje você tem uma tipificação penal que estupro não precisa mais de conjunção carnal. Estupro não é só vítima, não é só mulher. Então hoje o 217, a letra A, a letra B, ele mudou o olhar. O 213 continua lá, que é a conjunção carnal. Só que hoje você tem o 217, que é o caso do Robinho. Nossa! Que você não precisa ter conjunção carnal, basta qualquer ato sexual e não precisa ser só a mulher. Então a gente tinha o 213 e o 214. Hoje o 217, ele amplia todo esse espectro e homem pode ser vítima de estupro. E as qualificadoras, né, que é exatamente essa incapacidade da vítima, então quando a gente fala da criança, que de fato, menor de 14 anos também, que é o estupro de vulnerável, quem está embriagado, quem está drogado, o doente mental, aquele que tem um pequeno retardo, todos que não tenham a mínima condição, claro que você tem que ter prova, de reação, né, conceito de vulnerável. Então hoje você tem o 217, que permite essa leitura do estupro virtual, que é fotos de nudes, né? Expor fotos de envolvimento emocional, sexual, tudo isso pode gerar condutas criminosas. E aumentou muito, infelizmente aumentou muito. Tem o revenge, que é aquela coisa da vingança, né? Então você viveu, namorou, teve uma relação, vivia muito bem, saiu 2 vezes, não precisa ter relação.
estável. E a pessoa, a nível de se vingar, né, os homens e mulheres também, isso não é um crime só praticado por homens, começa a publicar fotografias, conversas íntimas. Tudo isso é um power revenge, né? Que você também tem tipificação. E se for menor de 14 anos, vai tudo pro ECA. Vira crime hediondo, é lá o 241 com as suas letras, 242. O ECA também expõe tudo isso. Então, quando a gente fala de estupro de vulnerável, há quem imagine que só está ligado a criança menores de 14 anos. Não! Se tiver embriagado, se for uma pessoa que tiver qualquer comprometimento mental, se tiver bêbado que não tiver mais condições, lembra lá o artigo 28 do Código Penal, a gente sempre vai falando, as nossas lives tem que ver com caneta. Tem. A live A tem gente... que estar com o Código de Processo, com o vademécum na mão, porque eu vou nadando aí no direito constitucional, no processo penal. É muito bacana, doutora. Da próxima vez vamos fazer no YouTube, que daí a doutora consegue compartilhar, né? Bom, você sabe que isso que eu uso hoje para falar e dar aula é muito da experiência que eu tenho. Todo mundo sabe que eu tenho 30 anos de carreira. Mas eu fui aluna do professor Marcato, de Direito Civil e de Processo Civil. E ele sempre nadava, transitava no Código Civil e no Código de Processo Penal com uma facilidade ímpar. E eu fui aluna do professor Greco, que dava aula, que é um grande administrativista, para quem não acredita nisso. Olha. Professor Greco, ele sempre foi professor de Direito Administrativo, mas foi meu professor de Processo Penal. E ele sempre transitou com uma facilidade muito grande em tudo isso. E eu sempre venerava isso. Eu falava, gente, como é que alguém... E é aquele conceito que direito é uno. O direito é um todo. Ele só está dividido por matéria que é para facilitar a gente a estudar. Porque direito é um todo. E quando eu olhava aquilo e assistia a aula, eu estudei 3 anos, quase 16 horas por dia. Eram outros tempos, né? Sempre estudei muito e sou muito estudiosa. Eu sempre fui muito estudiosa. E Deus me deu uma filha que é mais estudiosa que eu. Que bacana, doutora. É legal, né? A Maria Luísa, ela se forma esse ano em Relações Internacionais. Que legal! E tá se preparando para o vestibular de Administração Pública na GV. Nossa, que bacana, doutora. Que é dificílimo. Eu falei, Maria Luísa, acha alguma coisa mais fácil, né? Concurso de diplomacia é mais difícil que concurso da juíza. É verdade. Eu tenho uma colega minha que ela prestou por muito tempo também, doutora, para ser diplomata. Nossa. Difícil. Língua, tem que ter 3 línguas, tem que ter francês, né? Porque a diplomacia tem berço na França. Mas tá lá estudando. Doutora, ela não nega o sangue, ela vai conseguir. Ela não nega o sangue, ela vai conseguir, já conseguiu. Já conseguiu, eu falo pra ela. Estuda, senta, põe o bumbum na cadeira e estuda. Estuda. Meu brinco caiu, eu não sei aonde. E quando eu assistia isso, eu achava o máximo. E hoje, nossa, eu admiro ver. Eu me vejo fazendo a mesma coisa. Ai, que bom que eu consegui. Demorou 30 anos. Mas tudo é estudar, gente. Para os nossos seguidores, para quem está estudando, para quem está se preparando. O caminho não tem outro. Não adianta ficar, né? Pode fazer zazen, pode fazer, mas não deixa de estudar. Romantizando, né, doutora? A preparação também não adianta, né? Eu vejo, às vezes, uma geração, e eu tenho uma filha de 20 anos, né? Eu vejo uma geração, a dela não tanto, mas a anterior a dela, que sofre tanto, né? Por tentar procurar, não conseguir se colocar. Não se questione tanto. Eu acho que o caminho é esse. Só tem uma entrada para quem quer carreira pública, para quem quer magistratura, para quem quer Ministério Público. É estudar. Só tem essa entrada. Pelo menos a mais justa, a mais lídima, a que você, né, vai ser feliz. E as pessoas têm que ter um senso, e eu sempre falo isso, que não basta estudar só para concurso. Estudar só para concurso é pouco. Eu sempre me preocupei em estudar para ser uma boa juíza. E às vezes nem tem muito a ver com estudar. Outro dia a gente estava falando de
de discussão de quem tem pós-graduação. Você sabe que o ministro que se aposentou foi meu professor de Direito Constitucional. Que legal, doutora. Nossa, que E ele prazer, não né? tem, e ele não tem nem doutorado e nem mestrado. E Tá ninguém vendo? duvida, e Da ninguém duvida capacidade dele, né, da doutora? capacidade dele. Ele conhece todas as constituições de cabeça. Ninguém sabe Nossa. mais direito. Você pode não concordar com o posicionamento do ministro, mas não me venha dizer que ele não sabe nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, e ele foi professor de Direito Constitucional, junto com o professor Marcato, que dava aula de penal, de civil e processo civil. E eu falo, e eu sempre me preocupei e acho que esse é o caminho. Você estudar, seja para que for, para ser um bom profissional. É muito diferente de passar no concurso. Porque o leque, né, os editais são gigantes, cabe tudo. E o professor Damaso dizia para mim, que sempre fui muito estudiosa, que todo mundo tem seu dia. E tem. Porque você pode saber tudo e cair uma redação sobre erro de tipo e erro de proibição, que foi que caiu na minha. Nossa. E você saber tudo, menos erro de tipo, menos erro de É, proibição. Como pode acontecer ao contrário, você não sabe nada e só cair erro de tipo e erro de proibição. E você saber. Então isso é uma fase, é um momento, é uma peneira. Mas eu acho que o grande desafio é você estudar para ser um bom profissional. Seja aí no que você quiser. Eu acho que essa é um questionamento que a gente tem que fazer. é E acho que a verdade, geração doutora. sofre muito, porque fica exigindo algumas coisas de si própria que ninguém tem. Né? É, Então, umas coisas que às vezes eu falo para os meus alunos, eu dou aula no magistratura, que é um grupo que a gente tem de juízes que dão aula gratuitamente para um grupo de alunos olha, que não tem condições financeiras de pagar nada, nem que cursinho, nem livro, bacana, nem nada. doutora. Olha, parabéns pela iniciativa de vocês aí, muito Então, sou importante, né? eu, doutor Tellini, são vários juízes da minha geração e os mais novos, né? E a gente tem esse pequeno curso, tudo é gratuito, funciona na ACETERJ, que é a Associação dos Funcionários do Tribunal de Justiça, ali do lado da Praça da Sé. E esses meus alunos, né, que são menos favorecidos e que não têm condições financeiras de pagar um cursinho, e acabam sendo alunos dos juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chama Magistratura para Todos. Depois dá um Google para você Nossa, ver. vou buscar, Que com certeza. projeto legal! Que projeto legal! Que bacana, Encabeçado doutora. pelo doutor Tellini, que é um grande juiz de direito, professor, inclusive acho que da FMU. Que E, bacana. e para esses alunos, né, é que a gente fala sobre isso. Porque eles se sentem, né, em desvantagem. E não é isso. Eu, quando prestei concurso, eu não tinha a condição que eu tenho hoje. Eu já contei para você que eu copiava o código e a Constituição na mão. Olha, Ou seja, aquilo que as pessoas achavam que o copo estava meio vazio, para mim o copo sempre vai estar meio cheio. nossa, doutora, é incrível te ouvir mesmo. O pessoal todo falando aqui, ó, inspiração, a Dani Mendes falando inspiração, o Ezequiel falando, eu Queridos acho lindo o amados. seu desempenho. Realmente, a gente tem uma esperança no Brasil, doutora, quando a gente encontra pessoas como Tem, mas não você. pode Assim, perder. não Não pode, né? pode perder. A gente tem que ser otimista mesmo, né, doutora? E Por passa, mais que minha os vida. tempos. Passa. Passa. Essa fase passa, minha vida. Passa. Nossa, se Deus quiser, né? Já tá passando, né, Já doutora? tá passando. Eu acho que a metade já foi a metade, como diz o Já foi ditado. metade. Já foi a metade. Vamos enxergar o copo meio cheio, né, Vamos, doutora? daqui pra frente o copo tá começando a voltar pro cheio. Vai transbordar daqui a pouco. Vai. Doutora, eu tenho um questionamento aqui de um colega, É, aproveitar rapidinho aqui pra gente não perder a live também, porque o Instagram tá caindo, aí eu quero é. salvar essa live, não quero perder. Não, bom, tem que guardar. Né? Um colega aqui, o Vanderlei Monteiro, perguntou: doutora, por favor, o que fazer? Levei um golpe por uma empresa de Bitcoin pela internet. O que eu devo fazer? Ah, Acho que- Bitcoin é praticamente o buraco negro do universo. Hoje mesmo, não sei se as pessoas estavam me acompanhando, gente, a junta comercial está autorizando em São Paulo abrir empresa com capital Bitcoin. Aí eu e outros juízes que estudamos direito digital, como é? Coi?
Porque ninguém sabe o que é Bitcoin. Bitcoin é pior do que daquelas do boi, sabe aquelas pirâmide do boi, a pirâmide do... É mais ou menos esse caminho. Ele não existe no mundo real. Né? É uma moeda caríssima, caríssimo. Um Bitcoin é muito dinheiro. Não existe regulamentação nem pelo Banco Central, nem pelo Ministério da Economia. Então, é um caminho difícil e que não existe parâmetro nenhum, nada no ordenamento jurídico. Tecnicamente, você foi vítima de estelionato. Tecnicamente, foi vítima de estelionato. A orientação é, nós temos hoje aqui no estado de São Paulo, e quase em todo o país, delegacias especializadas. São Paulo tem 5 divisões, ele tem mais que delegacia. O DEIC tem a primeira delegacia, agora tem divisão de crimes digitais. Nós temos 5 divisões, nós temos 10 DINTERs, e fora os departamentos DEMACRO, DHPP, DENARC, né? Então, o DEIC, que é o nosso departamento de crimes contra o patrimônio, tem agora uma divisão de crimes virtuais, digitais, e tem delegacias de crimes digitais. Então, tecnicamente falando, quando a gente, lá no comecinho da nossa live, você foi vítima de estelionato. Provavelmente por uma organização criminosa. A primeira coisa é procurar uma delegacia, né? Pedir essa investigação, denunciar esses fatos, levar tudo que você tem. Né? O delegado vai pedir uma quebra de IP para poder... Essas empresas estão fora do Brasil, não tem problema nenhum, o artigo 7º do Código Penal está aí para isso. Existe essa possibilidade, né, de investigação em crimes praticados a nível de extraterritorialidade. A gente falou disso essa semana, inclusive no caso do Robinho. Nossa, e foi vai muito ter que instaurar um interessante. inquérito, né? Vai ter que instaurar um inquérito, quebrar, o juiz vai ter que autorizar a quebra. Quase tudo em direito digital é amparado pelo sigilo das comunicações, então tudo tem que pedir quebra judicial, mas não é raro, eu já atuei, existem vários inquéritos no DIPO, e em São Paulo, no interior, a gente tem excelentes delegados, DINTER 8, DINTER 6, que é Prudente, Rio Preto, Araçatuba, que é onde tem dinheiro, tem golpe. E existem delegados com essa expertise que só falam sobre isso. E vai ter que estourar o inquérito. Normalmente, se foi vítima de estelionato, às vezes por uma organização criminosa, e identificando, processar criminalmente. Se já souber onde está esse dinheiro, já pedir para a autoridade policial o sequestro, o arresto, porque o grande desafio é recuperar os valores que foram perdidos. Quer dizer, descobrindo quem é o autor ou quem é a cabeça dessa... Normalmente é uma organização criminosa. Já pede, né, bloqueio de bens, manda ver no Bansen se tem... A gente tem, né, essa senha. Você já consegue bloquear uma parte do dinheiro. Tudo isso por via judicial, porque está mexendo com sigilo de financeiro, né? E isso precisa de autorização judicial. Mas tem que tomar uma providência o mais rápido possível. Procurar uma delegacia de polícia para que o delegado instaure esse inquérito e, dentro desse inquérito, né, requerer todas essas providências que existem no Código de Processo Penal. A lei anticrime, ela mudou. Hoje um juiz já pode bloquear em 24 horas. Esse tipo de criminalidade é seguir o direito. Tenha o follow the money. Quando você fala de lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude, o caminho da investigação, via de regra, é o follow the money. Existe um livro que eu escrevi também, ele chama Técnicas de Investigação em Crimes Digitais. Foi lançado a semana passada. Está no meu Insta. Ai, vou buscar. E são 2 volumes, são quase 40 delegados de todo o Brasil. Eu, para variar, fico no meio do meu povo, que eu amo falar sobre investigação. Então, sou eu e um juiz federal, Roque, que é um excelente juiz de Brasília. Somos as 2 ovelhinhas judiciárias, são as únicas ovelhinhas folgadas no meio do livro. Mas o livro, modéstia à parte, ele é coordenado pelo delegado Igor Jorge, que sabe tudo sobre direito digital. Vale a pena seguir.
Professor Igor Jorge. Ele é delegado Ah, no interior. Ele publica todo dia. Ele tem cards. Ele já estuda vou muito. seguir. Segue, é uma dica. E ele coordena todos esses livros que eu participo. Estou fazendo agora um prefácio de um livro dele que lança essa semana sobre fake news. Ai, que bacana, Direito doutora. bárbaro, bárbaro. A hora que já publicar o livro, eu terminei o prefácio, deve publicar essa semana. Eu mando para você publicar. Ai, muito Bárbaro, obrigada, doutora. bárbaro. Então Bacana. tem muita coisa legal por aí e a gente tem que estudar. Não, tem muito material mesmo, né, doutora, para a gente se Muito, muito, informar, né, muito. e se atualizar mesmo. Doutora, vou deixar aqui os minutinhos finais para ler alguns agradecimentos aqui e também elogios à senhora. A Aline, minha amiga, falou maravilhosa e mandou coraçãozinho. Aí o Ezequiel falando que maravilhosa, quero ser seu aluno. A Thaís Madeira falou fantástica, maravilhosa. Você se tornou uma inspiração e exemplo para mim. Que Orgulho de bom, nós que bom. mulheres que desejam seguir carreira pública. Muito bacana escutar, né, doutora? Muito, muito. E a gente tem que se preocupar em estudar. A mensagem que eu deixo para os nossos seguidores, para os meus alunos, para as pessoas que acreditam na nossa luta, e a gente luta por um país mais probo, por um país mais ético. Eu luto muito por um país mais seguro, dentro do que determina a lei, né? Sem truques, sem golpes, sem invenções. É esse o caminho. Para quem quer seguir a carreira pública, é estudar, né? Focar. Primeiro descobrir o que é da sua alma, porque quem trabalha com aquilo que gosta, principalmente com aquilo que acredita, com certeza vai ser feliz, porque o importante é isso. Né? O trabalho, na verdade, é o fio. É o fio por onde você vai cumprir a sua missão. A gente passa a maior parte da nossa vida, a gente não passa dormindo, só se quiser. Você passa Verdade. trabalhando. Você passa Verdade, doutora. trabalhando. Então faça a sua escolha. Eu fico muito feliz e para mim é uma responsabilidade enorme ser uma idealizadora e ser uma inspiradora, porque ser inspiração determina bons exemplos. Então, e isso é escolha. Escolhemos o que nós queremos ser. Acredita. É só acreditar. Eu lembro que quando eu prestava concurso, as pessoas falavam que eu nunca ia conseguir. E cada nunca que eu ouvia, aquilo funcionava como um empurrão para mim. Então é mais ou menos isso. Minha tia dizia, acredita num pedaço de pano. Olha para ele e conversa com ele todo dia. É mais ou menos isso que a gente acredita. E estudar a internet, né? Ela traz essa ferramenta de se atualizar. Eu acho que é isso o caminho. Tentar achar um horário de recreio, ou para treinar, ou para correr, ou para ler, ou para abordar. Alguma coisa você tem que achar na sua vida que é aquele timezinho para você se centrar. Faz O meditação, equilíbrio, né, doutora? achar seu equilíbrio. Tem que ter isso todo dia. E estudar, trabalhar, procurar um estágio. Eu acho que não existe segredo. Não É existe verdade. segredo. Não existe segredo. Eu É quero verdade. que todo mundo seja muito feliz, que todo mundo encontre esse caminho. Eu estou sempre aqui, entre nas minhas redes sociais, me pergunte. A gente vai conversando dentro do possível. Super acessível, pessoal. Com A certeza a minha doutora Ivana é uma o meu querida. endereço, o meu endereço eletrônico é o do Tribunal de Justiça, vanadavi@tjsp.jus.br. E nós estamos juntos. Eu agradeço sempre o seu carinho, a sua Imagina. atenção, os meus Eu quem presentes que eu ganhei agradeço. hoje. Que bom, Amei, doutora. amei. Que bom, doutora. Inclusive, minha irmã tá por aqui, falou de Pilates também, falou que ela não é da área, mas ela se prende a essa live. Ela Ai, falou que que é um bom. orgulho também, a Um doutora, beijo tá para bom? ela. Um beijo, fiquem com Um Deus. beijo, Muito querida. Eu obrigada, agradeço. doutora. Vou Tchau, te tchau, mandar o pessoal. livro. Tá Um bom, doutora. beijo, Muito meu amor. obrigada. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau. Deus te Tchau, querido. abençoe. Tchau, tchau. Um beijo.